Muito bem-vindo. Eu sou Miriam Flores Garcia, se você ainda não me conhece. Eu estou aqui trazendo conteúdo para você, para que você tenha uma vida muito mais leve, muito mais próspera e muito mais saudável. E hoje eu vou trazer então os signos na casa 8. Como os signos se comportam na casa 8? Lembrando que é a casa 8, não sei, rapidinho, só para entender o assunto aí. Então, casa 8 que fala de sexo, paixões, morte, pode ser morte também como uma transformação, aquilo que muda na nossa vida, que a gente muda a forma de ver as coisas, heranças. Então, a nossa capacidade também de se mudar, né, de transmutar as coisas. Nosso lado, aqueles momentos às vezes que a gente se conecta mais espiritualmente também, porque isso faz, né, às vezes a gente dá uma equilibrada na nossa vida também, porque a gente se conecta com esse lado espiritual, esse lado intuitivo também. Vamos lá, tem muita coisa, mas a gente vai falar hoje então dos signos e como eles se comportam, tá? Então acompanha aí para saber se você tem esse signo na sua casa 8, se ele está cuidando desses assuntos da sua vida, porque nem sempre o signo que está nessa casa, que eu vou estar falando, é o signo, seu signo solar, aquele que no dia que você nasceu. Então, vai dar essa, digamos assim, essa diferença, porque a gente vai agir, a gente vai atrair situações referentes àquele signo que está na nossa casa 8. Então, se você não sabe, não conhece, não imagina que signo que está lá, me chama que eu posso te auxiliar. A gente pode ver teu mapa astral e descobrir um pouco mais sobre esses assuntos, tá bom? Então, se você está buscando respostas também sobre esses assuntos, né, que eu já falei, também me escreve lá que a gente pode ir buscar. A gente vai conversando lá no direct mais, né, sobre o que você veio buscando, combinado? Então, vamos lá. Áries. Como o Áries se comporta nessa casa 8? Então, relacionado a paixões, vai amar sexo, tá? Vai querer conquistar, porque o Ares tem essa energia de conquista, né? Então vai querer sempre se conquistar, vai estar sempre com esse jogo de conquistar. Se não tiver isso, se for morno, digamos assim, né? Não rola com ele, tá? Ele precisa de um desafio pra ir pra cama, sabe? Ele precisa dessa energia de conquista. Isso é muito forte em arianos, tá? Uh, Cuidado que se não houver isso, para não perder o interesse pelo outro, tá? Porque faltou a energia e aí dispersou, aí mudou a ideia. Cuidado, tá? Em relação à morte, tá? Ele tá ligado aqui a motivos de brigas, de irritação, de bravo, sabe? Do guerreiro que o ariano tem dentro dele. Uma agressividade muito forte. Dores de cabeça, batendo na cabeça, ligados também a febres altas. Então tem que ter cuidado muito com isso também. Sabe aquela fúria muito forte? Pois é, tá dentro de um ariano que tem casa, ou quem tem essa casa em Áries, né? Tem essa energia muito forte aí, muito latente. Precisa aprender a ter paciência, né? O outro lado, né? O equilíbrio das coisas, né? O dar e receber. Então precisa aprender a gastar energia também, porque essa energia parada, né? Ela traz irritação também. E aqui ainda a gente traz que pode emprestar dinheiro, pode receber dinheiro, né? Tem essa energia, essa força aqui também, tá? Gente, quem tem touro na casa, algumas características, tá? Antes de eu falar touro aqui, algumas características. A gente pode ver mais no teu mapa, porque pode ter ainda. Perdão, para ainda ter planetas, né? A lua, o sol aqui dentro dessa casa. E aí, quem tem lua, sol, ainda mais intensa essa casa 8, né? Os assuntos ficam mais intensos ainda. Imagina Sol, Lua e Saturno, sei lá. A coisa fica bem intensa. Netuno também é bem intenso. Mas eu vou falar só dos signos nas casas, tá? E ainda só algumas pitadas, porque senão a gente vai ficar aqui muito tempo, tá? Gente, quem tem touro na casa 8, então tem esse lado sexual dessa pessoa, precisa estar conectado aos 5 sentidos, tá? Tato, olfato, paladar, visão, audição, vai gostar de uma boa cama, uma boa comida, tudo do bom e do melhor, sabe? É bem taurinos aqui, tá? Precisa se sentir seguro, vai gostar de uma boa lingerie, vai sentir muito prazer nessas coisas, tá? Pode também ser muito inseguro, então buscar segurança, muito medo das coisas. Aqui também, porque o taurino é medroso, tem medo de fazer, medo de sofrer. E isso também, esses inseguranças nele, pode também fazer com que ele sofra, né? Então, precisa estar em movimento, precisa viver, confiar, aprender a confiar nos sentidos, nos sinais, porque aqui tem um lado intuitivo nessa casa também,
que a gente precisa aprender, cada signo precisa aprender. Só que o taurino tem medo de aprender as coisas, né? Tem medo de confiar nesses sinais, porque às vezes eles não são físicos, né? E o taurino é muito dessa coisa do campo da matéria, então tem esse detalhe também, tá? Confia nas pessoas, nos sinais, no dinheiro que vem dos outros também, porque taurino gosta de fazer dinheiro, e aí ganhar dinheiro do outro, às vezes pode ser que os outros deem esse dinheiro justamente para você cuidar. E um cuidado aqui é para não gastar, ou né, o cuidado é do gastar dinheiro com sexo também, tá? Gêmeos, quem tem gêmeos na casa 8 tem que ter um bom bate-papo. Pra rolar sexo tem que ter bom bate-papo. Porque isso aguça, sabe? Isso atrai, isso conecta com quem tem gêmeos na casa 8. Isso não quer dizer que a pessoa tem que ser geminiana, tá? Isso tem que ser gêmeos nessa casa. É isso que eu tô falando. Tá? O dinheiro, fontes de renda, de receber dinheiro aqui como heranças, pode vir de múltiplas fontes. Comunicação, comércio, dos outros. E quando precisar resolver algum problema, os geminianos, ou quem tem gêmeos na casa 8, né? Aqui nessa casa vai buscar resolver algum problema, ele vai fazer de uma forma muito rápida, porque ele tem como se fosse ele descobrir em última hora de que forma, como se fosse ele consegue sempre, sabe? Aquela pessoa, você dá onde tirou aquela ideia. Pois é muito esse lado geminiano aqui, tá? Ver algo, descobrir algo, lembrar de algo, inventar algo em última hora. Gente, quem tem câncer na casa 8 tem muita ligação com a família, tá? Então vai trazer muitas essas coisas da família aqui nessa casa. Vai, às vezes até querer honrar a família, né? Viver o que a família viveu. Vai levar isso da história junto consigo. E isso pode travar sua sexualidade, pode ser muito desafiador isso, vai ser muito difícil às vezes por causa dessa conexão com a família, tá? O canceriano é muito conectado com a família. E aí pode ser que seja muito complicado desenvolver o seu individual, né? Porque tá muito conectado, tá muito misturado aí os seus sentimentos com a família, tá? Então, constelação familiar, fazer uma análise sistêmica. Se você tem câncer, eu posso te auxiliar fazendo análise sistêmica do seu mapa também. Descobrir o que está acontecendo, o que aconteceu muitas vezes na sua família que você está honrando, está continuando, está bloqueado por causa dos emaranhamentos familiares. A gente consegue analisar, ter um mapa astral e consegue descobrir e fazer o movimento, né, que você precisa fazer para dar o próximo passo. Constelação familiar também, né, que a gente já indica aqui já só de falar de câncer aqui na casa 8. Mas às vezes a gente vai pra constelação e às vezes a gente não consegue encontrar, né? Quem é constelador aí sabe que às vezes o campo não abre, né? Às vezes não vai pra frente. Então a análise sistêmica ela já mostra mais, digamos assim, o que está acontecendo. E ainda assim, se a pessoa sentir de ir pro campo e abrir a constelação, já tem um caminho, digamos assim, né? Que o teu mapa já tá informando, tá? Então, se for, né, uma pessoa que tem câncer na casa 8, para resolver problemas, vai sempre buscar a família, né? A família vai estar sempre ali para apoiar, Só que isso pode atrair muitos problemas também, né? Você pode estar enroscado muito nessa família e às vezes ficar meio que cego, né, digamos assim, nessas situações. E sobre heranças de família, então tende aqui a receber herança de família, tende a sentir muito a perda dos familiares também, porque como fala uma casa de morte também, isso é muito, né, o canceriano é muito sensível a isso também, tá? Então, e uma outra coisa que também que câncer que é interessante que eu tenho notado aqui é que eles vão lembrar dos mortos. Então, ter essa sensibilidade psíquica de lembrar, de sentir, né? De estar lembrando de quem já se foi, tá? Quinto leão na casa 8 é, né, aquele signo que gosta de brilhar, que gosta de estar bem arrumado, de estar causando, digamos assim, né? Então, precisa, né, que idolatre, que elogie, que, né, que seja aquela que admire a outra pessoa, né? Só que não pode mentir aqui, né, pelo amor, né? Nada de mentiras com leoninos, porque senão esquece, né? Então, precisa ter esses detalhezinhos, precisa estar bem bonito, né? Bem arrumado. Tem que estar
causando outra coisa. Leoninos podem trabalhar com investimento, né? Por serem organizados aqui no caso de ser o dinheiro dos outros, né? Também pode vir esse lado de trabalhar com investimentos, tá? Aqui diz que quem tem leão na casa 8 também, que eu tava olhando aqui, que eu tenho as anotações, é que pode sim viver bastante por causa do sol, tá? Sol representa a energia vital e o leonino é regido pelo sol. Então, a casa de morte fala, né, que a pessoa tem muita energia vital. Então, se você tem leão aí, você já sabe que você pode viver bastante, sim. Você tem muita força de energia do astro-rei, né? Gente, outra coisa. Para buscar a resolver as suas coisas, você precisa também confiar em si, tá? Você precisa estar confiante, tá? E essa autoconfiança vai te auxiliar muito também a encontrar suas respostas. Quem tem virgem na casa 8 pode querer se libertar em relação ao sexo. Sabe? Aquelas pessoas que antigamente que não era muito tabu, muito fechada essa história. Então, quem está trazendo virgem na casa 8 aqui está muito conectado aos familiares, né, passado, que tiveram essa dificuldade, né, de viver isso. E aí tá trazendo isso como um tema também aqui nessa casa 8. Pode ser sim dos seus avós, ou pode ser que venha até de antes, tá? Em relação ao sexo, pode ser aquela pessoa que é muito pura, né? Ou que, né? O contrário, do 8 ao 80, sabe? Precisa sempre, né? O virginiano gosta de coisas tudo organizadas, tudo limpinho, ter uma programação, um banho tomado, impecável. É muito ligado também a essa coisa do cheiro, porque o virginiano, né, tem um nariz aqui, um olfato muito, né? Só os virginianos vão me entender aqui. Então, para resolver problema pode demorar um pouco, né? Porque quer resolver bem, né? Tudo na ponta do lápis, perfeitinho, tem que sair perfeito, os planos tem que dar certo. E esse perfeccionismo, né, atrasa o virginiano, ele acaba demorando demais para entrar em campo. Então, isso é um alerta também para quem tá chegando aqui, tá percebendo que tem virgem na casa 8, que para resolver os seus problemas você precisa entrar em campo, você precisa agir. Feito é melhor que perfeito. Vá aperfeiçoando durante o percurso, vai fazendo as melhorias durante a caminhada, tá? E tende a ter pouca herança, tá? Quem tá aqui já tô avisando aqui, porque quem tem virgem na casa 8 tem peixes na casa 2. E o peixes é meio distraído, é ligado às vezes aos problemas dos outros, é aquela pessoa que tem, né, empatia muito grande e às vezes por isso não vai ter o dinheiro. Então, né, vai trabalhar com esse oposto aí, né? Então já vem aí com cuidados nesses assuntos também. Gente, quem tem Libra na casa 8, ai, é aquela pessoa que vai gostar de outra pessoa bonita, tem que estar bem cheiroso, refinado, belo, né? Bem cuidado, bem vestido. Precisa estar tudo, sabe, numa harmonia, numa combinação, as coisas assim. Ama flertar também. E vai ser muito importante esses assuntos também. Então, aquela coisa daquele charminho, sabe? Daquela conversa que começou já de manhã pra rolar de noite. Pois é, precisa rolar tudo isso aí. Gente, na hora de resolver problemas, o grande aprendizado aqui de Libra é dar limites, é dizer não, é puxar a sua autorresponsabilidade nas coisas, tá? Porque às vezes acha que os outros, o que o outro diz é que é mais importante do que a tua opinião. Não tem, às vezes, opinião formada, então precisa estar sim impondo a sua opinião, sabe? Se empoderando disso, dando esses limites, dizendo, não, peraí, eu pensei diferente e eu vou fazer isso que eu pensei, vou me impor aqui, entende? Porque a gente não tem que agradar todo mundo. Nem Jesus Cristo agradou todo mundo, então a gente não tem que agradar todo mundo, tá? Esse lado místico, oculto, romances que, né, que tem essas histórias assim, quem tem Libra também vai gostar.
tá? E aqui pode ter uma boa herança do cônjuge, tá? Que é muito ligado ao cônjuge librianos, né? Gente, quem tem escorpião na casa 8, casa 8 é casa de escorpião. Então esse tema literalmente é intenso, né? Literalmente ele tá com o seu regente aí, seu mandante aí. E aí vai ser, né? Profundo, intenso, assim, extremos, né? É carnal, né? É um signo que transpira a sexualidade, que atrai pessoas pela sua energia, né? Chega a ser visceral, né? Essa energia que o escorpião tem aqui nessa casa, né? Porque é muito mais do que só aquela atração, é químico, né? É muito forte isso, né? Sexualidade sai pelos poros de tão, né, intenso que é. Então, como o escorpião também tá ligado às vidas passadas, aqui a gente vai falando de traumas que às vezes vem aqui. Então, mas eu tenho escorpião na casa 8, mas eu não sou assim. Pois é, muito provavelmente está ligado a traumas de vidas passadas, da sua história familiar, do seu histórico, do seu sistema familiar, pode estar ligado aqui também. Então, isso pode vir de tantos problemas que vêm da outra vida, ou que vem da família que você está trazendo como tema, que você não consegue nem viver o que seu mapa está dizendo. E aí precisa sim buscar ajuda, precisa sim buscar essas respostas, tá? Entender o que aconteceu para poder dar os próximos passos. Aqui que o escorpião também é muito investigativo, muito intuitivo. Ele tem uma conexão muito forte, né, com essa intuição, com o lado sombrio também. Então tem esse desafio para quem tem escorpião. Então precisa se conhecer muito, precisa trabalhar muito essa energia, tá? Pra descravar, pra seguir em frente, pra não ficar amarrado nessas energias, tá? E até porque o escorpião ele tem aquela coisa, né? De acontecer algo e ser tão intenso que ele morre e renasce, né? De novo. E aí precisa passar pelo processo da dor, daquela morte, daquele sentimento que feriu ele pra ele voltar, pra ele renascer, né? Então é muito intenso para quem tem escorpião na casa 8 também. Onde tem escorpião, a gente já fala de algo bem intenso. Então é muito legal a gente saber onde está nosso mapa escorpião e saber como ele está agindo nas nossas vidas. Porque essa energia a gente traz como um aprendizado, só que se a gente não sabe, a gente vive isso sem digamos assim, vai mais pelo instinto, sabe? É como se a gente não pudesse dominar. E aí imagina, algo que é intenso, que é profundo, que tem uma intuição às vezes muito forte, que pode nos ajudar, e a gente tá usando o lado negativo disso por não saber. Não dá, né, gente? Não dá, a gente precisa buscar se conhecer, porque através da gente saber onde está essa energia, através de saber como a gente age nas coisas, que a gente pode escolher a melhor versão, o melhor lado de cada signo. Descobrir o lado negativo, as sombras desses signos, e assim também poder utilizá-las da melhor forma, tá? Gente, quem tem Sagitário tem uma energia muito forte também, né? Elemento fogo aqui, né? Mais uma vez. E sagitarianos são fogosos também. Então vai amar uma aventura, né? Aquela coisa de quebrar a rotina do dia a dia. Vai querer descobrir coisas novas, Kama Sutra, estudar. Enfim, vai querer buscar muito isso. Muito. E na hora de resolver problemas, vai estudar, vai buscar conhecimento de outras formas, outras soluções. Vai encarar isso como se fosse um aprendizado, né? Porque os sagitarianos são buscadores. Aonde a gente tem Sagitário, a gente é um buscador. Aonde está Sagitário no nosso mapa, a gente tem essa energia de buscar as respostas, de buscar resolver de formas de melhorar a nossa vida. E aí, tende a gente a fazer esse movimento, né? E aí você que tem Sagitário na casa 8, pode até estudar sobre a morte, sobre o ocultismo, sobre o místico, sobre esse conhecimento que tem poder de cura, de transformação na vida das pessoas, querer ajudar as pessoas através disso também, querer ensinar pro próximo também, tá? E pode ter boas heranças, heranças que vêm fácil por movimentos legais, porque também tem essa energia positiva aí, que é o regente de Sagitário, que é Júpiter, que é um benéfico do mapa astral também, né? Claro, tudo tem os seus dois lados. Tudo tem os dois lados, tá? Então, se for lado bom, é esse lado. Se for lado ruim,
pode ser um exagero de gastos aí também. Então, aquele dinheiro que vem fácil, que vai fácil, porque não soube lidar com essas energias. Então, é muito importante a gente perceber. Sabe aquelas pessoas que foram e ganharam na loteria, ou que ganharam, sei lá, da família, e aí perderam tudo? Pois é, porque tem um lado bem fácil, mas aí não sabe lidar com isso, e aí perde tudo, entendeu? Não consegue, né, abranger isso. Não consegue receber de uma forma de poder, né, dar essa vazão, essa entendimento e assim por diante. Gente, quem tem Capricórnio na casa 8, pode ser uma pessoa que senta muita limitação em relação a isso, em relação aos assuntos de casa 8, tá? Medo de se libertar, precisa se sentir seguro primeiro numa relação antes de, né, ir pra cama com essa pessoa. Precisa às vezes até seguir umas regrinhas, porque pode ser que esteja ainda conectado àqueles tabus, sabe? Aquelas histórias que a gente escuta do nosso sistema. Pois é, pode ser que venha, né, com esses tabus para quebrar tabu, mas até lá vai precisar, digamos, se trabalhar. Precisa saber que precisa se trabalhar, precisa se estimular, se entender, porque às vezes aqui até vai, mas o corpo não comanda, sabe? E aí precisa conectar isso. E às vezes isso já não começou com a gente, já vem do nosso sistema, de um sistema familiar que pode ser que tenha sofrido muito nessa área também, tenha passado por muitas dificuldades. Aí isso vem como um tabu na nossa vida também, tá? Então precisa buscar também esses caminhos de solução. Mas, quem tem Capricórnio aqui, a tendência é que ela busque essas soluções também com o tempo e vá se melhorando, tá? Então as coisas podem começar a melhorar a partir da segunda metade em diante, tá? O Capricórnio precisa aprender muita coisa. Então aqui nessa casa, aprender sobre esses assuntos também, sabe? Precisa se esforçar mais para dar certo, para que as coisas funcionem para ele. Ele precisa ter essa energia de esforço, digamos assim, aonde tem Capricórnio no mapa, tá? O cônjuge aqui pode ter terras, bens, né? Dinheiros que vêm de imobiliárias também, ou de terras também, de trabalhar com dinheiro do outros, às vezes também pode ser aqui, tá? O dinheiro que vem da família, as heranças, que aí o cônjuge pode estar trazendo também. Quem tem Aquário na casa 8, Aquário é o rebelde, né, gente? Então, vai ser tudo diferente. Vai querer experimentar coisas diferentes. As amizades estão muito conectadas com o Aquário também. Então, ter amigos, amizades coloridas. Pessoas que às vezes escolhem ou optam por sexo diferente, por ser, né, o experimentar, né, o diferente. Fora do tradicional, eu quero dizer, né? Relacionamentos abertos, livres, desapegados, muito conectados aqui também. Aquelas pessoas rebeldes que se rebeliam muito sobre esses assuntos, que fazem aqueles movimentos que a gente percebe às vezes, é esse Aquário aqui também. Porém, pode ter o outro extremo também. Pode ser que o Aquário, porque lembra, a gente tem sempre os dois lados, né? Então o Aquário também pode ser aquela pessoa que a família era toda fora do comum. Eu vim de 2 pais, eu fui adotado e eu não tive mãe, só tive pai. Ou algo do tipo, a minha família é toda diferentona, desapegada, desligada. E aí essa pessoa nasce com um Aquário na casa 8 e aí ela vai pegar um lado tradicional, vai querer viver um tradicional. Porque ela viu essas rebeldias acontecendo e ela escolhe o tradicional, entende? Muitas vezes pode acontecer isso também. E olha, se não é sistema familiar, né? Se não vem do sistema esses assuntos. Então, vem de uma família tradicional e aí quer uma coisa diferente, ou vem a família diferente e aí quer algo tradicional. Então, sempre a gente vai encontrar as respostas no nosso mapa astral e se tá ligado à nossa família, a gente precisa analisar essa família também e entender um pouco mais, tá? E outra coisa que é muito interessante aqui é que traição, a gente não fala muito traição nos outros temas, né? Mas nessa casa aqui, traição é traição de ideias, não exatamente físico. Pois é, aquela pessoa que tem uma ideia diferente e aí você trair a ideia dela, pra ela é considerada traição. Caso contrário, não. Interessante, né? Pois é. Outra coisa.
sobre valores, heranças, pode ser que ganhe algo inesperado. Pode ser também que essa pessoa queira entender mais sobre a vida e a morte, que tenha uma intuição muito forte, que seja como fosse um canal para servir a humanidade em relação a esses assuntos, tá? E chegamos em peixes, então, que é o que tem essa conexão, né? Que precisa estar conectado, né? Precisa ter um lado, né, de energia com essas pessoas. Então, se ela vai se relacionar com alguém, esse lado de energia, ela tem que ter... a energia dela bateu com a minha, sabe? Ou, nossa, foi uma conexão, né? Que não tem explicação que eu vivi com aquela pessoa. É muito isso. O cuidado aqui é que, às vezes, a pessoa pode... Como é que se diz? Fugiu a palavra agora. Eu não sei se eu notei aqui. Não sei se doar, mas... se permitir viver algo só para ajudar o outro. Meio que se iludir nos relacionamentos, tá? Então, essa busca, às vezes, por algo diferente, não sei o quê, pode ser que a pessoa, sabe, se perca aí, se iluda, saia da coisa que tá lógica e aí passa por não, mas eu fiz aquilo porque, sei lá, eu ia ajudar outra pessoa, porque tava noutra vibe, sabe? Bem assim. Então, cuidado com isso, tá? Porque às vezes daqui a pouco pode ser que não era aquilo e aí começa a sofrer por causa disso, por causa do que viveu, que se permitiu viver. Então, outra coisa também que eu tava falando, né, se oferecer para ajudar, digamos assim, não ajudar, eu se doar, digamos assim, o desafio também é outra coisa que é achar que a outra pessoa é um ídolo, que é sabe? E aí adorar tanto esse outro a ponto de se perder, tá? E outra coisa que para essa pessoa pode ser que conecte muito aqui também, entre peixes nessa casa, é que não precisa ter conexão física. É muito mais energético, né? Essa conexão com o outro é muito mais essa sintonia do que o físico. Então, essa conexão precisa existir. Em relação à morte, pode ser muito desafiador. Tem que cuidar para não fugir desses assuntos, tá? Porque pode ser que você tenha uma sensibilidade muito grande. E aí queira até fugir disso, tá? Não querer ver, não querer escutar, não querer saber. Então, cuidado também para não misturar os problemas seus com os outros, tá? Achando que é teu. Daquela coisa que eu falei, né? De se doar demais, né? Então, você precisa proteger a sua energia, limpar seu campo energético, tá? Porque aí, mais nessa casa que fala de sexo, por exemplo, você carregar a energia do outro, assim, e aí bagunçar toda a sua energia. Então, precisa cuidar e proteger sempre a sua energia. Você precisa trabalhar isso, aprender a trabalhar isso. Porque é através da sua energia que você pode ser sugado, você pode ser usado pelos outros. Você vira um lixinho ambulante dos outros, tá? Carregando tudo quanto é caca dos outros e você aí sofrendo, não sabe por quê, doente, não sabe por quê. Na verdade é tudo esse fardo que você tá carregando que você não precisa carregar, tá? Então, outra coisa também aqui que é interessante é que quem tem peixes na casa 8 pode ter sonhos premonitórios. Sabe aquela pessoa que diz, sonhei com algo e aquilo aconteceu depois de um tempo? Pois é. Então você pode até daqui a pouco anotar o que você sonhou, porque, né, aquilo como se fosse um alerta, uma ajuda para você também já ir se preparando para as coisas, né? Isso te auxilia de uma certa maneira também para não fugir das situações, tá? Para não, sabe aquela pessoa que quer fugir, não quer ver o que vai acontecer? Então isso de certa maneira te auxilia. Então, ao invés de você querer fugir desse dom que você tem de ver as coisas através dos seus sonhos, limpa o teu campo antes de dormir, protege a tua energia antes de dormir, busca rituais de proteção. Eu tenho no mesmo canal, tem aqui no Instagram, tem no YouTube também, né? Aqui no YouTube tem técnicas de proteção. Se você não sabe, se você quer saber, eu te auxilio também, te oriento, te envio as técnicas que eu tenho aqui já disponíveis também. Porque às vezes a pessoa não quer ver, e aí adoece, entra em depressão, ou então busca auxílio de remédios para dormir, para não lembrar disso. Sendo que isso ia e é uma forma de te auxiliar.
Você sabendo das coisas, você poder, né, ter um autocontrole maior aqui, de não fugir das situações. E aí você querendo fugir dos sonhos. Então, aquele dom que você tem de poder, né, estar mais plena, mais inteira nas situações, e aí você querer fugir. Então, eu já te trago esse alerta também para você buscar aprender mais como funciona isso para você. Se você tem outros planetas nessa casa, vão trazer mais informações ainda mais se você está ainda daqui a pouco querendo saber mais da sua família também, ou por que você está passando por tantas dificuldades, tantos desafios, por que você não consegue resolver os seus problemas da vida. O seu mapa astral mostra os caminhos que você está vivendo, mostra as opções que você pode escolher e daqui a pouco não está escolhendo. E através dele, você pode sim escolher o próximo passo. Então, se você não sabe ainda aonde, ou se você ainda não fez seu mapa astral, pode escrever aqui embaixo, ou no YouTube eu vou deixar a descrição. Na descrição do vídeo, você pode clicar lá e abrir e adquirir teu mapa astral. E aí você pode degustar ele, pode ler todo o teu mapa, entender, buscar o que você está buscando no momento. E aí depois que você fizer toda essa leitura, você vem pra gente conversar. Caso você já tenha anotado todas as suas dúvidas aí, pra gente poder já te auxiliar a entender melhor. Porque nada melhor do que a gente buscar nossas respostas, a gente se permitir olhar pra isso. A gente precisa olhar pra gente e entender quem a gente é, antes de a gente querer saber o que o outro é. Porque a gente precisa saber como a gente age em cada situação da vida para poder escolher a melhor forma de agir. Caso contrário, a gente não sabe nem se a gente está vivendo a melhor forma ou a pior, né? Porque sempre existem os dois lados. Então a gente pode sim pegar todo esse impulso de energia que a gente tem e aproveitar. E eu queria aproveitar hoje, nesse dia do Portal 88, né, para trazer isso para vocês. Porque sim, a gente pode ser tudo que a gente nasceu para ser, mas a gente precisa saber como utilizar tudo isso. E cada um está vivendo uma fase, a gente não está na fase do outro, a gente está na nossa fase única e individual. Então a gente precisa trabalhar isso, a gente precisa aprender a lidar com isso. E eu estou à disposição para te auxiliar. Dúvidas? Me escreve, me chama, que a gente já vai conversando por lá e já vai descobrindo qual é o próximo passo, qual é o melhor caminho para você nesse momento. Combinado? Um beijo, aguardo o seu like aí, seu joinha para mim, tá? Coraçãozinho aqui no Instagram. Você que assistiu até o vídeo tá aqui, tá? Combinado? Até mais. Tchau!